Bom, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Brilhante Nerd. Eu me chamo Maicon Brilhante e olha, eu trago mais uma vez aqui o Shure MV7, né? Esse microfone aqui que me ajudou bastante e eu venho justamente trazer informações sobre o meu uso com este produto, né? Estou há basicamente aí 3 meses utilizando o microfone e é um microfone que tem me ajudado bastante, cara. Eu não tenho nem palavras. A qualidade dele se equivale muito à qualidade do próprio SM7B, né, que é muito utilizado aí por muitos podcasts, né? Tem muita gente até que fala, virou modinha, agora todo mundo quer ter o microfone da Shure e tal, mas cara, vamos ser sinceros, né? É um microfone que é para estúdio e que ajuda muito, principalmente quando eu recebo aqui cantores também, que eles querem soltar a voz e não querem ter estouro na voz ali, querem ter um som suave, assim como a gente, criador de conteúdo, quer entregar um som agradável, né, ao nosso público. Então acontece o seguinte, eu já tive aqui, por exemplo, teve muita gente que falou assim, e eu pretendo até trazer esse microfone aqui, que é o microfone da Fifine ou Fifine, né, não sei como é que se pronuncia. Mas eu quero trazer aqui para mostrar para vocês, né, fazer um comparativo. É um microfone em torno de R$280 aí que está no mercado. Quero trazer ele aqui e ele tem ali uma qualidade bem equivalente ao HyperX que está custando em torno de R$1.000, R$1.200, né, dependendo da versão que você for adquirir. Se é o HyperX S, se eu não me engano, ou X, ou o HyperX normal. Bom, o que acontece, né? Esses microfones, é barato, dá para usar podcast? Dá, isso eu concordo plenamente. Eu usei por muito tempo o HyperX e para música, então, perfeito, que ele pega um ângulo bem aberto. Só que pelo fato dele ser condensador, ele consegue entregar uma qualidade interessante dessa, só que para mim não deu muito certo, por quê? Vou citar rapidinho essa situação. O HyperX, assim como o Fifine ou o Fifine, são microfones que eles têm ali como você colocar, na maioria deles, né? Mas vou falar aqui exclusivamente do HyperX. Você consegue colocar para ele ser unidirecional, bidirecional ou pegar 360 e assim por diante. Então você consegue definir isso nos microfones, né? E eu já estou falando isso porque muita gente pode falar assim, Mike, mas você consegue colocar só para você e tal. Sim, quando eu entrevistava uma pessoa, então uma entrevista 1 a 1 fica perfeito, fica muito show. Só que acontece que eu comecei a receber 2, 3 convidados e um sentado do lado do outro. E o que acontece? Por mais que você coloque ele para ser unidirecional, ele capta ainda um pouquinho as laterais, ou seja, ele capta ainda mais os ruídos. E com isso, quando alguém do lado falava, a voz dele era captada pelo microfone dele, HyperX, e pelo microfone do convidado ao lado, né? Por mais que a gente peça, olha, você puder ficar certo com o seu microfone, eles se mexem, eles falam, eles vão falando, não tem jeito. E aí acaba captando outro microfone e dá um aspecto de eco nos microfones, isso fica bem complicado, cara. Não consegui, isso é uma experiência minha, não consegui configurar da melhor forma possível, tirando ruídos e tudo mais no OBS Studio ou em outro programa de transmissão, para que isso não acontecesse. Então acabou acontecendo e isso eu pude presenciar na pele, então é uma experiência mesmo, que eu posso dizer que realmente não deu certo para mais de 2 pessoas, né, frente a frente num podcast. A partir do momento que tem 2 pessoas sentadas uma do lado da outra ou 3, isso começa a ficar complicado e é muito difícil você conseguir administrar isso, entrevistando, tendo alguém tentando administrar lá e não dando certo, e isso acaba atrapalhando muito o podcast. Isso aconteceu comigo várias vezes. E aí eu tive que optar por uma opção, claro, um pouco mais cara e também de forma que seja um microfone dinâmico e uma marca muito conhecida e conceituada, né, no ramo de microfones aí, que é a Shure. Então o que acontece? Eu vi o MV7, encontrei o MV7, vi que seria a melhor opção para mim. Desde lá eu venho testando ele, utilizando ele nos meus podcasts e tem dado super certo. Outros podcasts também já estão utilizando bastante ele, entendeu? Então tem muita gente que abriu mão de adquirir o SM7B para ir atrás do MV7, né? Até por ser uma opção mais barata que o SM7B e te dá mais opções. Exemplo, SM7B, que é aquele microfone maior que o Flow utiliza, que o Podpah utiliza, eles têm saída somente XLR. E aí o que acontece? Lançaram um microfone mais barato, o MV7, com a qualidade praticamente idêntica, tá? Acho que se você for sentar, for o cara que vai analisar ponto por ponto ali para poder ver se tem alguma diferença, você pode sentir alguma coisa, mas para quem está ouvindo em um podcast ou assim por diante, não percebe diferença nenhuma, a qualidade é absurdamente igual, né, do SM7B para o MV7.
E o MV7 entrega, além do XLR, que o SM7B entrega, ele entrega entrada XLR, como eu já havia mostrado em outro vídeo aqui do canal, vou até deixar o card, entrada USB, que é a que eu estou utilizando agora, ou seja, dispensa a utilização de uma mesa de som ou algo que faça conversão para USB você colocar no seu computador, então eu coloco direto no computador. E tem também saída para fone de ouvido, caso você queira colocar para o convidado ter o seu próprio retorno, para ver se ele está muito longe ou próximo do microfone, tá? Se bem que o MV7, olha, eu estou falando bem perto dele, questão de 3 dedos de distância. Eu posso me distanciar ainda mais sem diminuir o som, o volume, né? Você pode ver que ele pode ser que ele perca um pouquinho mais o áudio, só que o que acontece? Para isso ele tem também o aplicativo específico da Shure, né? Que ele já vem identificando na própria caixa e no manual. Esse aplicativo você consegue aumentar um pouquinho mais os decibéis, diminuir um pouquinho, colocar ele para que ele capte de mais distância ou mais próximo. Você consegue fazer tudo isso. E esse tipo de configuração você faz no seu computador, tá bom? Mas o áudio dele, essa distância que é a mais perfeita, é a distância utilizada no podcast. Você tem um braço articulado, como eu tenho do outro lado ali, não estou utilizando agora. Você consegue puxar para perto de você. Quando você tem um de mesa, você consegue, só você se ajustar corretamente na mesa, você consegue passar com muita facilidade o áudio, né? Os convidados todos conseguem se manter bem adequados na mesa também. Então isso para mim não atrapalhou. De lá para cá, eu vou deixar uns trechos aí para vocês, né, de testes que fizemos, testes não, na prática já direto, né, já fomos direto para as lives e tudo mais, e aí eu quero mostrar um pouquinho para vocês de como é a entrega desse microfone. Isso, olha só, sem configuração nenhuma no computador. O que eu faço? No aplicativo eu coloco 21 decibéis, tá? Que eu acho que é essencial, é o que está ali no meio termo, nem para deixar ele muito baixo, nem para aumentar muito, tá? O volume que ele entrega ali no aplicativo já é o volume total dele, tá? Não tem como você pode aumentar ainda mais, claro, por aplicativos externos, só que eu acho que isso acaba mudando um pouquinho o som e pegando um pouquinho mais do ambiente, se bem que ele, cara, a gente já fez podcast aqui, com moto passando, carro passando, chuva. Um dos últimos podcasts nós tivemos aqui muita chuva. E chuva, muita chuva mesmo, que dava para escutar bem dentro do estúdio, mas aí não captava. Agora, por exemplo, estou com uma central ligada, o cooler do computador está bem abaixo aqui da mesa, né, que fica a nossa ilha. E aí, tá, ele não é tão barulhento, ele é meio silencioso, mas a central é barulhenta, assim como toda central de ar, né? Então a gente tem uma central barulhenta aqui, não está barulhando aqui, né? Agora eu tô com os LEDs desligados do teto, mas às vezes eu deixo ligados os tetos durante o podcast. Mas para questão de ambientação do ambiente, né? Por mais que você não veja daí de fora, mas tem uma leve jogada de um LED que sempre fica no teto azul, né? No forro. Assim como quando alguém entra, né? A gente tem um convidado que recebe, o convidado já preza pela estética e já olha, já acha bonito. Então isso é bom. E aí o que acontece? Tem esses LEDs que estão no teto, eles têm uma fonte. Essa fonte, de vez em quando, passa um tempo, ela liga, né? Ela liga a ventoinha e faz um barulho alto, mas que não incomoda, que não pega nos microfones. Isso é bem interessante. Então, no computador, eu acabo deixando lá em 21 decibéis, coloco ele ali. Ele dá para você colocar suave, mais forte, normal, eu deixo normal, né? As configurações mínimas mesmo que eu vou deixar aí na tela aparecendo para vocês. Essa aí é a configuração padrão que eu deixo dos meus microfones. Só isso, no OBS eu não mexo mais nada, não coloco redução de ruído, nem nada. Até porque se eu colocar redução de ruído e eu receber um cantor aqui, ou alguém que vá tocar um violão, um músico, ele acaba detectando o som do violão, assim como um ruído, ele acaba tirando esse som, né? Deixando ele não bem fluido, bem leve, né? Bem solto. Assim como um cantor, quando ele vai cantar, se ele cantar muito alto, essa redução de ruído vai querer diminuir mais, ou quando estourar a voz dele vai querer prender. Isso é meio complicado. Então eu deixo ele bem livre, como se a gente estivesse conversando aqui mesmo. O áudio que eu estou escutando é o áudio que vocês escutam, então isso fica melhor para mim, configurando como podcast. Tá, Mike, eu quero comprar esse microfone. Eu gostei muito, gostei da aparência dele, do design dele, achei interessante. Eu quero comprar ele para fazer gameplay. Dá, fica perfeito, cara. Tá, aqui tem outras opções, como eu falei. HyperX, Fifine, que tem um preço menor para você fazer gameplay onde você está sozinho, é uma ótima opção. Mas se você quer criar conteúdo utilizando o Shure, você vai ter mais qualidade porque você vai entregar mais somente o seu áudio sem muito áudio externo. Perfeito? Sem precisar de aplicação para diminuir ruído e tudo mais, tá? Esse microfone é um microfone que eu utilizo também agora para minhas gravações, né? Acabei vendendo meu HyperX, tenho vontade de ter de volta justamente porque
Eu gosto, é um microfone que eu gostei, que eu me adaptei, assim como eu quero testar outros, como o Fifine ou Fifine, né? Que tem um modelo aí que eu quero testar e trazer aqui para vocês também. Mas já falando desse aqui, continuando a falar dele, é um microfone muito bom, tá? Como vocês podem perceber, eu vou deixar agora para vocês passando alguns trechos, tá? Tanto mostrando violão, música e a gente conversando nesse microfone. Dê uma olhada aí. Pode dizer onde a felicidade está. No refrão, como se aproxima, vai. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. E o quê? Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar os seus segredos. Sinônimo de amor é amar. And you still won't hear me going under. Don't want your hand this time. I've saved myself. Maybe I'll wake up for once, not turning to dealing to fear by you. Just when I reach the bottom, I'm dying again. I'm going under. Nessa hora, se tu não tiver inteligência emocional e discernimento, Então, como vocês puderem perceber, esse é o microfone perfeito para podcast, por isso o nome MV7 Podcast Microfone, que é um microfone ideal para captar somente o seu áudio, a sua voz. Ele capta um pouquinho também se o cara for cantar, tocar um violão, como eu mostrei para vocês, né? Mas ele é um microfone que ele entrega qualidade, não pega os ruídos, você tem um podcast bem suave, bem livre, sem ruídos, né? Sem dor de cabeça nenhuma. Então, esse microfone é ideal. A questão de valores, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês. Até o momento em que eu comprei o microfone, eu consegui pagar nele em torno de R$ 2.100, R$ 2.100. Hoje tem links aí, eu acho que o link que eu estou deixando nesse dia atualmente está em torno de R$ 2.200. Mas às vezes tem promoção, tem vezes que diminui de preço, então tem muito disso. Mas ele sempre fica nessa faixa entre R$ 1.900, R$ 2.200, R$ 2.300. O SM7B, que é o mais caro e não tem entrada USB, né? Esse aqui vem com cabo USB também, não vem com XLR. Mas o SM7B geralmente é R$ 1.000 mais caro, às vezes até mais, né? É o microfone também que traz a opção touch aqui para você diminuir e aumentar o volume. Nesse caso eu deixei ele bloqueado pelo computador justamente por conta de que eu cheguei a receber convidados que vão puxar o microfone, vão segurar aqui, vão acabar diminuindo o áudio ou deixando ele mudo. Então eu deixei bloqueado, então aqui não dá para mexer agora, tá bloqueado. Mas eu já mostrei no vídeo anterior também que você consegue diminuir e aumentar o volume somente no touch, assim como mudar, né, de microfone para fone se você estiver conectado e diminuir e aumentar o volume do fone também se for necessário, assim como tem o botão de mudo, né? Bloqueio não tem aqui porque de repente você tocar sem querer e desbloquear, ele vai desbloquear, então tem que ser pelo computador. Então eu bloqueio ele pelo computador, ali fica tudo bem tranquilo e aí ele consegue captar bem esse áudio que vocês estão ouvindo agora no podcast também, tá? É um microfone muito bom para quem quer uma opção mais barata, gostou do áudio do microfone. Olha que interessante, a Shure lançou, eu não tenho aqui, mas eu posso dizer para vocês que é o mesmo microfone, lançou o MV7X. O MV7X nada mais é que o mesmo microfone, só que sem o touch, para você diminuir ou aumentar o áudio, e também não tem saída USB e saída para fone, ele vai ter só entrada XLR, né, ou saída XLR, melhor dizendo. Então o que acontece? Dessa forma, se você vai utilizar o cabo XLR, não tem problema para você, o MV7X pode ser uma boa opção, porque ele tem a mesma qualidade e ele não tem o touch. Só isso. Digamos que eles tiraram algo, né, que encarecesse mais o produto e assim diminui mais. Aqui no Brasil é mais difícil de você encontrar dele, né? Você consegue pedir de fora. Mas volta e meia eu já vi em algumas lojas brasileiras ele disponível lá para compra. Assim como vocês podem entrar em contato muitas vezes com um vendedor de lojas como a Amazon, por exemplo, né? Que estejam vendendo o MV7 e conversar com eles se eles não conseguem para vocês o MV7X, que é uma ótima opção também, tem a mesma qualidade de áudio, só que só vai ter saída XLR e não vai ter o touch aqui em cima. Só. De resto, você consegue utilizar ele com a mesma qualidade de áudio. Olha que bacana. Então, isso eu acho bem interessante, né? A Shure está entregando agora os microfones com muita qualidade, sempre entregou, e agora com um preço aí dentro do mercado para você que vai trabalhar e vai criar um podcast, por exemplo, é mais acessível perto do SM7B, né? Como eu falei, não são microfones
de fácil acesso, assim, tipo, baratos, né, de baixo custo, melhor dizendo. Como eu falei, se você vai entrevistar só uma pessoa ou vai comprar um microfone só para você, temos aí HyperX e temos o Fifine ou Fifine, que tem a mesma qualidade do HyperX e muito mais barato. Você encontra aí na faixa de R$280, R$300. Então, pode ser uma melhor opção. Eu estou falando hoje do MV7, tá? Esse aqui é um microfone muito bom para você que tem um capital e quer investir numa qualidade de áudio dessa. Você pode investir nesse microfone sem dor de cabeça, tá? MV7 da Shure, microfone perfeito aí para podcast e também para você gravar os seus vídeos. Perfeito? Espero que tenham gostado do vídeo. É mais um vídeo de opinião, né, de um usuário que utilizou durante um tempo esse microfone. E posso dizer que é um microfone que não me deu dor de cabeça, que está me ajudando bastante, contribuindo demais para a criação de conteúdo deste canal. Assim como do canal Pod Mais Um Cast, que é o nosso segundo canal de podcast. Tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.